Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, que todos tenham um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 15 de junho, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 12, que ela tem como título Eventos Finais. Que é esta lição aqui, meus amigos, né, que inicia-se hoje, que tem como título Eventos Finais. Bom, o tempo em que nós estamos vivendo hoje, tudo pelo que vem acontecendo, né, no mundo, isto é de tremendo interesse, né, de todas as pessoas que governam o mundo, sejam presidentes, reis, governadores, líderes mundiais, estadistas, né, homens poderosos, né, que possuem confiança e autoridade no mundo, sejam eles homens, mulheres, pensantes de todas as classes, eles têm assim, voltado uma atenção nesses acontecimentos ao redor e querem saber sobre esses eventos finais, sobre quais são as causas e soluções para os problemas que aparecem. E são os acontecimentos preocupantes no mundo, assim como aconteceu, né, as chuvas torrenciais que caíram ali no Rio Grande do Sul e que vem também acontecendo no mundo, né, onde nós temos assim calamidades em terra e mar, as condições sociais são bastante ruins, né, o mundo assim muito violento, as coisas estão assim bem agitadas nos dias de hoje, e ali onde aparecem guerras, né, rumores de guerras, e isto é um prenúncio da proximidade de acontecimentos da maior importância para toda a humanidade. As forças do mal estão se arregimentando, né, e se consolidando em todos os lugares. E nós precisamos estudar e saber por que de tudo isto. A verdade desses acontecimentos que nós só encontramos uma resposta na palavra de Deus. E pensando nisto, que o autor da lição da Escola Sabatina dessa semana, ele colocou no verso para memorizar que nos diz, está lá em Provérbios 23, 23. Compre a verdade e não venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Está lá em Provérbios capítulo 23, versículos 23. Quem escreveu isto foi Salomão, que com sabedoria, ele diz que a verdade, para nós termos, ela não vem de graça, ela não vem gratuita, porque são tesouros tão importantes que só nós conseguiremos conseguir isto com bastante esforço, relacionamento, estudos, e se nós buscarmos na palavra de Deus, através do Espírito Santo, para que nós possamos ter entendimento. E principalmente hoje nós queremos saber sobre esses eventos finais, né, que antecedem a volta de Jesus e que estão acontecendo e que irão acontecer ainda mais. E isso já acontecia, né, com os discípulos, né, de Cristo, que eles ficavam curiosos assim, né, quando o Mestre Jesus comentava sobre acontecimentos, né, futuro,
principalmente para o final dos tempos. E Jesus reunido ali com seus discípulos, né? E os discípulos assim, ansiosos, assim, perguntando, né, sobre os acontecimentos, né? Porque Jesus olhou para eles e disse assim: está vendo esse templo de Jerusalém? Está vendo esse lugar lindo? Não ficará pedra por pedra, né? E isso aguçou, né, o interesse dos discípulos em fazer perguntas, né? E Jesus começou a responder, misturando algumas coisas que aconteceriam na época deles, né, e também nos anos 70. E ele colocou alguns eventos que aconteceriam no mundo relacionado à sua segunda vinda, antes da sua segunda vinda. Isto está mencionado no livro de Mateus, no capítulo 24, e Lucas, no capítulo 21, que falam das profecias que Jesus disse aos seus discípulos naquele momento, a respeito do fim dos tempos, o que aconteceria no mundo antes de sua volta a esta terra. E no capítulo 24 de Mateus, nesse diálogo com os discípulos, eles perceberam que Cristo ali falava do fim de sua trajetória terrena e mencionava que haveria algumas coisas para Jerusalém, onde eles estavam, e que iria acontecer, queria, né, ocorrer. E Jesus falou também sobre o fim de todas as coisas aqui na terra. E os discípulos, né, curiosos, né, como nós também somos bastante curiosos, por querer saber quando ocorreriam esses fatos que ele havia mencionado e quando que sucederiam isto. Porém, os discípulos indagavam a Jesus e falaram assim para Jesus, né? Mestre, queremos saber mais claramente sobre esse assunto. Quando sucederão essas coisas e quando se dará a sua volta? E Jesus deixa pontuado 3 sessões assim bem distintas, né, de assuntos. E no primeiro ele fala dos sinais gerais, né, que aconteceriam no mundo, como terremotos, doenças, epidemias, guerras, fomes. E já na segunda sessão ele fala da necessidade da proclamação do Evangelho para todo o mundo, para toda a humanidade. E fala que viria o fim, né? E depois, na terceira sessão, ele vai para os sinais específicos, né? Mas ele, Jesus, ele não diz nem dia, nem hora, nem tempo, nem ano da sua segunda vinda. E Jesus diz que antes dele voltar a esse mundo, algumas coisas aconteceriam. Ele falou que o sol escureceria, que aconteceu isto em 1780, depois de Cristo. Falou que estrelas cairiam do firmamento, e isto aconteceu em 1833. E também ele falou que haveria tremendo abalos, né, que Lucas menciona no capítulo 21. E até mesmo os homens, ele falou assim, que eles desmaiariam de terror diante de coisas que aconteceriam perto da sua segunda vinda. E aí Jesus retorna ao assunto anterior, que para o tempo dos seus discípulos, né, que também ocorreria algo ali em Jerusalém, quando não ficaria aquele templo, onde ele fala da destruição de Jerusalém, e até ele orientou os seus discípulos que ao eles verem isso acontecer ali em Jerusalém, cercada, eles deveriam fugir, né, e se alguém ver isto, né, alguma coisa acontecendo ali, que não voltasse para Jerusalém e que fugisse também. E Cristo, em Mateus 24, deu os sinais de como estaria o mundo no final dos tempos, antes de segunda vinda.
Os discípulos, com sabedoria, procuraram saber sobre o que aconteceria no mundo, justamente para aquele quem criou o universo, né, que sabia da resposta. Vejam, meus amigos, né, se você morasse, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente Porto Alegre, né, e tivesse um filho na escola e que você levasse ele do outro lado da cidade, né, em um colégio integral, que ele estudasse de manhã e de tarde e só viesse à noite para casa, lá, que ele como pai iria buscar esse filho. E após deixar o seu filho assim pela manhã na escola, né, começasse a ocorrer chuvas torrenciais, né, do início até o fim do dia, que durasse ali 12 horas com chuvas assim, e inundando tudo, né? Como aconteceu agora lá em Porto Alegre, recentemente, né? E se ele olhasse ali, tivesse ali carros e casas afundadas, galhos, né, pelas ruas, árvores derrubadas, assim como nós vimos ali na TV. Você conseguiria enviar uma mensagem a seu filho, que ele estava lá na escola, do outro lado da cidade, detalhando-se uma rota segura para que ele pudesse voltar para casa? Você saberia uma rota de informar seu filho para ele voltar para casa? É claro que não, né, meu amigo? E amigos, nesse momento em que nós devemos ter sabedoria, ter realmente uma comunhão com Deus, o único que pode realmente nos orientar e dar uma instrução neste momento dessas tempestades, dessas inundações que às vezes te deixam você sem chão. Só Ele pode dar respostas. Só Ele pode dar soluções para todos nós, que é Jesus. Porque Ele é o Criador e mantenedor do universo. É o único que pode dar respostas. Principalmente no mundo, né, em que o inimigo de Deus ele vem atacando de todas as formas, né? Porque ele sabe que se os dias estão contados antes da volta de Jesus, ele está fazendo um ataque tremendo no mundo, provocando uma série de violências e mortes, de crimes de violência, né? E só ele poderá nos conduzir pelas tempestades e nos levar para casa. E a tempestade provocada por Satanás, que antecede a segunda vinda de Cristo, está se aproximando a cada dia, uma tempestade maior do que essas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, com implacável fúria. E será que nós estamos preparados para enfrentar esta tempestade? Bom, o propósito da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus ao céu, e ele como ministro, né, do santuário celestial, do tabernáculo celestial, que hoje está sentado à direita do Pai, é a certeza de que todo aquele que aceitar a Ele como Salvador e Senhor irá morar nas mansões celestiais, das casas especiais que Ele, Jesus, foi preparar, que Ele falou para seus discípulos quando Ele esteve aqui entre nós. E nessa semana nós estaremos fazendo estudos diários, né, através da escola sabatina, e nos concentraremos assim em vários elementos chaves assim da preparação do povo de Deus para o fim dos tempos e os acontecimentos que ocorrerão. Primeiro, nós somos lembrados de que a palavra de Deus, ela é a nossa única rota, né? O nosso único guia confiável, pois é a fonte de toda a verdade e poder, onde nós poderemos ter realmente um caminho a ser seguido. Falaremos com detalhes de dois temas bastante importantes e principais, que são a aceitação do amor de Deus e da salvação, que ela vem somente através de Jesus Cristo. E isto gerará em nós
um amor inabalável, uma confiança inabalável por Ele, Jesus, e uma resolução de nós sermos fiéis a Ele, a Sua palavra, aos seus estatutos e mandamentos. Mediante o derramamento, o segundo ponto que nós veremos na lição dessa semana, que mediante o derramamento da chuva serôdia, que Deus mandará para todas as pessoas, seremos capacitados pelo Espírito Santo a proclamar a verdade do Evangelho, e também nós fazemos o chamado final para que o mundo se arrependa e aceite a Jesus como Salvador e Senhor e seja salvo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, pessoa de entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente e ele começa a dar o entendimento, você passa a manusear melhor as Escrituras. Você começa a ter o devido entendimento de como serão os eventos finais, aqueles eventos que ocorrerão antes da volta de Jesus. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus levará você, a sua família, e todos eles que aceitarem ali como Salvador, para as mansões celestiais. Jesus nos levará para lá, um lugar de onde não haverá mais morte, não haverá mais tempestades, não haverá mais dores, não haverá mais sofrimentos, não haverá mais perseguições. Você estará no céu, você estará face a face com Jesus. Lá você poderá ver seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.